E aí, galerinha, beleza? Tudo certo com vocês? Bom, hoje a gente vai conversar sobre progressão aritmética. É aquele assunto que a gente tem uma insegurança enorme só de ouvir falar, a gente se arrepia de medo, né? Mas fica tranquilo. Tô aqui para te acalmar, mostrar a você que não é nem um bicho de sete cabeças. Se a gente entende como funciona uma progressão aritmética, ei, fácil. Aí é só saber o momento de usar a soma dos termos e o termo geral. Se a gente entende isso, velho, acabou. Se a gente entende como funciona uma progressão aritmética, fica muito mais fácil da gente desenvolver. Beleza? Porque a partir daí é interpretação. Então, ó, se liga. Vamos aí falar dessa coisa maravilhosa e tão importante para a gente, progressão aritmética. Mas antes, o que é isso? Vamos olhar aí, a gente tem três sequências, certo? Nessa primeira sequência, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Se a gente olhar, ó, tá sempre aumentando mais 2 unidades, certo? E aqui, ó, tá tudo a mesma coisa. Então, a mesma coisa que não aumentar nada, certo? Então, a soma sempre é mais zero, mais zero. E aqui, ó, 25 para 20 está diminuindo 5. De 20 para 15, ó, está diminuindo 5. De 15 para 10 também está diminuindo 5. Ou seja, uma progressão aritmética sempre nos vai dar essa ideia de soma e subtração, certo? Mas é importante a gente entender que é um processo que se repete, sempre vai estar aumentando ou diminuindo a mesma quantidade, certo? Sempre vai estar aumentando de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, de 20 em 20, de 2,5 em 2,5, né? Do mesmo jeito que aumenta, pode diminuir, beleza? Tranquilo? Isso é extremamente fundamental a gente entender que progressão aritmética é quando dá essa ideia de soma e subtração, mas algo que se repete, está sempre nesse padrão, tá? Quando existe o padrão de soma ou subtração, beleza? E exatamente esse padrão é o que a gente chama de razão da progressão aritmética, né? Então, se está aumentando de 2 em 2, eu posso dizer que a minha razão é 2. Aqui, ó, eu posso dizer que minha razão é zero. E posso dizer que minha razão é menos 5. Beleza? E se eu tenho uma razão que é positiva, como a gente pode ver, ela é crescente. Então, isso é uma PA crescente. Ou seja, toda vez que eu tenho uma razão maior do que zero. Certo? Eita. E aqui, ó, crescente. Me emocionei. Certo? E aqui, ó, como a gente pode ver, é uma constante, não tem variação, né? Então, a gente pode dizer que existe um APA constante. E isso sempre vai acontecer quando R for igual a zero, quando a nossa razão for igual a zero. Beleza? E, como a gente pode ver, está diminuindo. Então, é uma ordem decrescente, certo? E isso sempre vai acontecer quando a razão for menor do que zero. Beleza? Tranquilo? Então, ó, quando a gente fala da nomenclatura de uma progressão aritmética, o primeiro termo a gente chama de A1. É o elemento 1. O segundo elemento é o A2. O terceiro é o A3. O quarto é o A4. O quinto é o A5. E o último é o AN, né? Lembrando que esse númerozinho embaixo identifica exatamente a posição, beleza? Do elemento, se é o primeiro, se é o segundo, terceiro, quarto, quinto ou enésimo termo. Beleza? De boa. Vendo por esse ponto de vista, a progressão aritmética é bem simples, beleza? Agora que a gente entendeu o que é uma progressão aritmética, a gente pode entender as fórmulas, né? Então, quando a gente fala de modo geral de uma progressão aritmética, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho
do piloto, né? A gente tem que uma PA, ela é A1, primeiro termo, segundo termo, o terceiro termo, até o último termo. Beleza? E se eu quero descobrir, né, o termo que seja, certo? Então, se eu quero achar meu último termo, né, lembrando que isso é o meu N termo, certo? Vou nem botar último, botar o N termo. Aqui vai ser o meu primeiro termo. E perceba muito bem, essa subtração que ocorre, né, é exatamente em relação à posição dos termos. Essa coisinha não ficou muito boa não, cadê? Ó? N, AN e A1. Olha a subtração que ocorre aqui. N menos 1 vezes a razão. Mas por que eu estou chamando a atenção para você em relação a isso? Porque, gente, isso serve para qualquer termo. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, para você não ficar decorando essa fórmula e tal, ó, A3 é igual a A1. Quais são os termos? 3 e 1, né? Então vai ser 3 menos 1 vezes a minha razão. Ah, se eu colocar aqui, ó, A5 e A2, a mesma coisa, ó, vai ficar 5 menos 2 vezes R. Certo? Então, quem fica aqui dentro do parênteses é exatamente em relação, ó, às posições, é a subtração das posições. Beleza? Tranquilo, de boa. E aí, ó, isso é a fórmula do termo geral. É para que a gente possa encontrar algum elemento, certo? É para a gente encontrar elemento, número de termos, certo? E aí, gente, uma coisa que eu esqueci de dizer a vocês, como é que a gente identifica essa razão, né? A razão, gente, como a ideia de soma e subtração, é só a gente ver a diferença que existe entre dois termos, certo? É eu pegar, por exemplo, aqui, ó, o 8 e o 6. Qual é a diferença entre eles? 2 unidades e está aumentando. Então, a razão é 2. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, 8 menos 6, a razão vai dar 2. Se eu pegar aqui, ó, esses dois termos, 3 menos 3, 0. É exatamente o valor da razão. Se eu pegar aqui, ó, 20 e 25, 20 menos 25 é igual a menos 5. É sempre eu pegar o elemento e o antecessor dele, e aí a gente acha qual é a razão. Então, eu posso dizer que a razão, certo? A gente pode encontrar como AN menos 1. O termo menos o seu antecessor. Então, como aqui eu peguei, ó, para fazer isso aqui eu fiz o A4 menos A3. Aqui eu fiz A2 menos, o A3 menos A2. Aí aqui eu fiz, na verdade, o A2 menos o A1. E é assim que a gente descobre o número de termos, a razão de uma PA. Pega o elemento, trai seu antecessor, beleza? Ou você olha claramente e percebe o que está acontecendo, se está aumentando, se está diminuindo, se está constante, e qual é essa variação de um elemento para outro. Beleza? Tranquilo? De boaça, né? E aí a gente vem falar da soma dos termos, é quando a gente pega uma sequência e soma todos os elementos, só que a gente não vai somar de um em um, né, galera? E aí a gente tem essa fórmula lindíssima para a gente, beleza? Aí a gente tem aqui o nosso primeiro termo, nesse caso, o último termo, ou o N termo que a gente quer, né? Sempre o N termo, certo? N é exatamente a quantidade de termos, certo? Ou a quantidade de elementos. E isso a gente soma o primeiro e último termo, multiplica pela quantidade de termos e divide por 2, ó. Trio, certo? De boinha, sem estresse. E aí, ó, tem aí duas observações importantíssimas para a gente. E aí é exatamente a simetria que existe numa progressão aritmética em relação aos termos equidistantes. E é a partir desses termos equidistantes que a gente chega na fórmula da soma de uma PA. Então se liga aí, ó.
o termo médio de uma PA é a média dos termos das extremidades. Como assim? Olha aqui, ó, eu tenho o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6 e o A7, certo? Então, quem é o termo médio dessa sequência seria naturalmente o A4. Beleza? Então, eu posso dizer que o A4, beleza, é exatamente o A1 mais o A7 sobre 2. Então, o A4 vai ser 40 mais 10, 2. E isso é igual a 5. Olha aqui o valor, 25. Isso vale para qualquer termo. Então, qualquer 3 termos que eu pegar, o central sempre vai ser a média aritmética desses dois. Por exemplo, o A2 ele está entre A1 e A3. Então, eu posso dizer que A2 é igual a 1 mais A3 dividido por 2. 40 mais 30 dividido por 2, 70, 35. Beleza? Isso aí, algumas questões podem nos ajudar. Beleza? Então, ó, termos equidistantes. Os termos que estão em posições opostas, certo? A soma deles sempre vai ser iguais, ó. 10, o primeiro e último termo. A soma, 80. 20 e 60, 80. 30 e 50, 80. Então, por essa soma sempre se repetir, foi assim que a gente chegou à soma, né, dos termos, porque a gente ia ficar 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, essa sequência sendo maior, né, obviamente. E aí, a partir daí, para a gente somar, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos, certo? Então, aí, para a gente somar todos esses termos, 80 mais 80 mais 80, e aí a gente teria o resultado da soma de todos os termos. E aí, com a fórmula, né, a gente teria o primeiro termo. A soma desses 7 termos vai ser exatamente 10 mais 70, né? Primeiro mais último termo, vezes 7 termos, dividido por 2. Então, a soma dos 7 termos, ó, vai ser 80 vezes 7 sobre 2, ó. 40. Isso aqui vai ser igual a 280. Então, vem. Se eu fosse somar aqui, ó, seria 80 mais 80 mais 80 mais 40. E aí, ó, 80 vezes 3 seria 80 vezes 3 mais 40. E isso também dá 80 vezes 3, 240, mais 40, 280. Só que aqui a gente tem uma quantidade de termos pequena, de boa para somar, e a gente conhece todos os termos. Mas é exatamente por conta desses termos equidistantes que a gente consegue construir, né, a fórmula da soma dos termos. Beleza? Tranquilo? De boa? Então, vamos embora aí praticar um pouquinho para que a gente possa entender isso sem aperreio nenhum. Ó, determine o 10º termo de uma progressão aritmética, sabendo que o primeiro termo é 2017 e a razão é 7. Sempre vamos organizar os dados com calma. Eu quero saber o 10º termo, então quero saber o A10. O primeiro termo é A1, que é 2017. A razão é 7. Beleza? E aí, ó, vamos embora brincar. Se eu quero saber quem é o 10º termo, eu quero saber o elemento. Então, eu vou usar a fórmula do termo geral. A10 é igual a A1 mais 10 menos 1, certo? Vezes a minha razão. E meu A10 é o que eu quero descobrir. Meu A1, 2017, mais 9 vezes 7. É a razão. 10 menos 1, 9, vezes a razão, 7. Então, 9 vezes 7, a gente sabe que é 63. Então, A10 vai ser 2017 mais 63. Então, ó, 7 com 3 dá 0, sobe 1. 6 com 1, 7 com 1, 8. Então, é 2080. Letra D, e deu tudo certo. Beleza? Tranquilo? De boinha?
Então, zero estresse, né? Vamos embora aí, ó. Os termos da soma S4, 6, 8 mais 96 estão em progressão aritmética. Assinale o valor de S. Então, S é a soma. Então, a gente precisa calcular a soma dos termos, que é A1 mais AN vezes N, tudo isso sobre 2. Mas vamos ver com calma. A gente tem o A1, a gente tem o AN, certo? Então, ó, vamos lá, a gente tem o A1, o AN, certo? E a gente também sabe a razão, porque está sempre, ó, aumentando de 2 em 2. Então, eu posso dizer que minha razão é 2, com toda tranquilidade. Mas, ei, eu não tenho esse N. E como é que eu posso achar? É exatamente pelo meu termo geral, certo? Porque eu tenho que AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Meu último termo, 96. Meu primeiro termo, 4. Eu não sei quanto tem N menos 1. Eu não sei qual é a posição do 96, então N. E a razão que é 2. Então, 96 é igual a 4 mais, ó, distributiva, 2N menos 2. 96 é igual a 4 menos 2 dá 2, mais 2N. Certo? Então, vai ficar, quando o 2 passa para lá, vai ficar 94 é igual a 2N. Então, posso dizer que N é 94 dividido por 2. E isso dá exatamente, deixa eu fazer a continha aqui para a gente não ter perigo de errar, certo? 94 por 2, por 4, menos 1, desce 4, 47 termos. Agora que a gente sabe que tem 47 termos, é só aplicar a soma. Vamos embora, ó. Então, a soma vai ser 4 mais 96, vezes a quantidade de termos, que é 7, 47, dividido por 2. Então, a soma vai ser 100 vezes 47 sobre 2. Então, simplificando aqui, ó, 50. Isso é 50 vezes 47. E aí, é só a gente fazer essa continha. 50 vezes 47, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 5, 35. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 4 vezes... Eita! 4 vezes 5, 20. Então, 0, 5, 3, 2. 2.350. E aí, ó, letra D, se deu tudo certo. Beleza? Tranquilidade, de boaça, zero estresse, né, meu povo? Então, ó, é só ter cuidado da interpretaçãozinha. Beleza? Vamos embora aí para mais uma questãozinha. Ó, te orienta. Uma campanha entre microempresas para ajudar o Hospital do Câncer arrecadou 16.500, ou seja, se ele arrecadou, isso é o total, beleza? Então, o total é 16.500. A primeira microempresa, a menor entre elas, doou a quantia de 350. Então, a primeira empresa, que é o A1, 350. A segunda doou 50 a mais. Então, foi 400. Opa! Já achei a minha razão, certo? E cada uma das microempresas seguintes doou 50 a mais do que a anterior. É uma questãozinha clássica e essencial, certo? Então, ó, quantas microempresas participaram dessa campanha? Então, eu quero saber quantas, né? Então, N. Só que aí, para isso, né, eu preciso saber quem é meu último termo, porque isso aqui, galera, é a soma, né? Então, eu preciso achar quem é a N e o número de termos. E aí, a gente vai ter que fazer uma continha um pouquinho extensa, tá? Eu vou desaparecer aqui um pouquinho para não atrapalhar o processo da conta, mas concentra aí, beleza? Eu tenho que o AN vai ser igual a 1, né? Mais N menos 1 vezes 50. Então, o AN é igual a 350 mais N menos 1 vezes 50. Então,
posso dizer que o AN, certo, é igual a 350 mais a distributiva aqui, 50N menos 50. Então, o AN é igual a 350 menos 50, fica 300 mais 50N. E boa! E agora, a soma dos termos é A1 mais AN vezes N de 2. Eu sei que é a soma, 16.500, igual a 1, que é 350, mais a N, que é 300, mais 50N. Tudo isso vezes N sobre 2. É trabalho braçal, beleza? Mas sem aperreio nenhum. Esse 2, bora jogar para lá multiplicando. 16.500 vezes 2 dá exatamente 33.000. Igual, ó, 350 mais 300, 650, mais 50N vezes N. E a gente faz a distributiva, né? Então vai ficar 33.000 é igual a 650N mais 50N ao quadrado. Sei que vocês amam a equação de segundo grau, então vamos buscar meios de facilitar, né? A gente, ó, todo mundo é divisível por 10, então bora dividir por 10. Ó, cortou 0 em 1, 0 em 1 e 0 em 1. Aí vai ficar, ó, 3.300 igual a 65N mais 5N ao quadrado. Opa! Todo mundo também é divisível por 5. 3.300 por 5 dá 660. 660. 65 dividido por 5 dá 13. 13N mais N ao quadrado. Aí bora jogar tudo pro lado de lá, né? 0 é igual a N ao quadrado mais 13N menos 660, né? Galerinha, tem gente que prefere fazer Bhaskara. Nesse caso, eu prefiro fazer soma e produto, porque a gente já fez tudo isso, tá? Mas aí, eu vou voltar aqui a aparecer para te dar um aviso bastante importante. Ó, liga, tá? Eu estou fazendo por soma e produto, mas se você é uma pessoa que tem dificuldade com soma e produto, não se aperreia. Faz Bhaskara, sempre vai dar certo para resolver uma equação de segundo grau. Bhaskara, a soma e produto é um corte de caminho que a gente faz, né, principalmente quando A é igual a 1, para a gente tentar resolver sem precisar fazer Bhaskara. Eu, com a experiência que tenho, não porque sou professor, mas porque desde que eu aprendi sobre produto, eu sempre me forcei bastante a usar soma e produto, então para mim é mais fácil. Mas talvez para você não seja, e ei, tá tudo bem. Faça do jeito que é mais confortável e que você vai acertar. Beleza? Tranquilo? Então, ó, deixa eu sair aqui para a gente voltar para a resolução. Então, ó, soma e produto. A soma das raízes é dada por menos B sobre A. Então, vai ficar menos 13. B é 13 e A é 1. E o produto é C sobre A. Como C é menos 660, vai ficar menos 660. E aí a gente tem que pensar em dois números que multiplicados dê menos 660 e somados dê 13. E é menos 13, né? E aí, a melhor maneira da gente começar é pensar nos números que multiplicados dão 660. Não importa com o sinal agora, se importa com a multiplicação. Aí eu tenho aqui, ó, 66 e 10. Mas eu não consigo organizar 66 e 10 de uma forma que dê menos 13. Aí tenho aqui, ó, 33 e 20. Opa! A diferença entre 33 e 20 é exatamente 13. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, para dar menos 13, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, vamos olhar aqui, ó, a soma e o produto lá em cima. Se eu pegar menos 33 mais 20, dá exatamente menos 13. Se eu pegar menos 33 vezes 20, menos com mais, menos 33 vezes 20, 660. Achamos as nossas raízes. Então, x1 é menos 33 e x2 é igual a 20.
Só que ei, a gente está falando da quantidade de elementos. Eu não posso ter uma quantidade de elementos negativa, então não pode. Então a quantidade de termos é 20. Letra D, e deu tudo certo. Beleza? Tranquilo, trabalhoso, bastante, né? Fizemos um bom trabalho braçal aí, mas veja que é só desenvolver um passinho de cada vez. Se a gente lê com cuidado, organiza os dados, tudo fica muito mais fácil. Então, galerinha, por hoje é só, tá? Ficamos por aqui nessa aula. Obrigado pela sua presença. Eu espero que sua visão de progressão aritmética tenha mudado e você veja que não é esse bicho de 7 cabeças todo. Então, galerinha, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo seu empenho. E qualquer coisa a gente tá aí para se ajudar, tá certo? Beijão e tchau, tchau. Até a próxima.